Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso curso TOX 21 UFPB. Esse curso ele está sendo realizado durante o período suplementar 2019.4 da Universidade Federal da Paraíba. Esse curso ele foi proposto e está sendo coordenado por mim, meu nome é Davi, eu sou professor do Departamento de Biologia Molecular da UFPB e coordenador do Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, o Lab Risco, e também do Biotério de Peixe Zebra, o chamado Unidade de Produção de Organismos Modelo Não Convencionais. Hoje nós teremos o seminário do estudante de doutorado em Bioquímica no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, o Leonardo Rogério Vieira, que vai trazer uma apresentação para a gente sobre os AOPs. É com você, Leonardo. Então, gente, obrigado. Boa tarde, na verdade. Então, como o Davi já me apresentou, meu nome é Leonardo, eu faço doutorado em Bioquímica na UFC e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre essa nova abordagem, esse novo modelo, esse novo paradigma na toxicologia, na ecotoxicologia, na toxicologia de forma geral. Então, o título da nossa apresentação é Introdução ao Conceito e Aplicações de Vias de Efeito Adversos, Adverse Outcome Pathway. Para começar, se vocês quiserem se pronunciar, senão a gente fica só com a pergunta retórica aqui, né? Mas se alguém quiser iniciar alguma discussão em relação a essa questão, né? Qual sua opinião sobre o futuro da avaliação de risco, de riscos químicos, né? Se alguém aqui quiser dar uma opinião sobre o que vocês acham de como vai ser essa avaliação de risco em um futuro próximo, o que vocês acham que vai acontecer, podem ficar livres para abrir o microfone e falar, certo? Senão, eu continuo aqui. Então, ninguém se manifestou. Essa é basicamente uma pergunta para a gente pensar o que é que vai ter daqui para frente dessa apresentação, sabe? Sobre o que é que a gente vai falar e de como é que provavelmente vai ser a avaliação de risco de compostos químicos, de produtos químicos nos próximos anos, né? Então, essa apresentação ela foi feita, né, em base desses 3 artigos. Esse primeiro é o do Gerald Ampler, que foi a primeira pessoa que propôs o modelo de AOP, né? Aqui a gente vai, inclusive, no trabalho dele mesmo, ele diz, né, que o AOP ele não é um modelo revolucionário, mas, no entanto, ele é uma evolução do que já se tem descrito com relação a vias, modo de ação e vias de toxicidade de forma geral. Então, foram esses 3 artigos que eu utilizei para criar essa pequena apresentação, de forma a resumir mais ou menos o que é um AOP, como é que ele se constrói, para que ele serve, qual a importância dele e o que é e concluir, né? O que é que esse novo modelo vai trazer para a gente, certo? Então, não dá para a gente falar de AOP sem antes falar de toxicologia preditiva, que é aquela toxicologia baseada nos mecanismos de ação de um determinado químico ou, enfim, ou xenobiótico de forma geral, né? Então, inicialmente a gente tinha a toxicologia que era uma toxicologia feita apenas com teste, apenas com animais, né? E agora com essa toxicologia preditiva a gente tem a possibilidade de utilizar ferramentas computacionais, dados ômicos, enfim, uma diversidade de dados que podem ser utilizados para prever efeitos tóxicos, né? E um marco histórico para essa toxicologia preditiva, né, para a base dessa toxicologia preditiva foi o conceito de modo de ação, que nada mais é do que a descrição de um evento, de como um evento molecular inicial pode gerar um efeito adverso, né? Então, o modo de ação, o conceito de modo de ação, ele foi introduzido em 2007 pelo Conselho Nacional de Pesquisa Científica dos Estados Unidos. E, inicialmente, ele foi descrito na área da
do câncer, só que rapidamente foi visto que esse conceito de modo de ação ele poderia ser aplicado a diversas outras áreas. Então, certo? Então, outro marco histórico para a toxicologia preditiva foi a publicação do relatório pela Agência Americana de Proteção Ambiental em 2008, né? Descrevendo quais eram as perspectivas, quais eram a visão para a toxicologia no século XXI. E nesse relatório, os cientistas envolvidos, eles discutiam, eles botaram em foco a discussão ao redor das vias de toxicidades, certo? As vias de toxicidade nada mais é do que uma via celular que, quando é perturbada, ela gera um efeito adverso observável, né? Então, essas vias de toxicidades, elas acabam estando bastante alinhadas com as vias de efeito adversos, ou AOP, Adverse Outcome Pathway. Porque, na verdade, elas se sobrepõem, certo? Só que, diferentemente das vias de toxicidade, uma AOP, né, uma via de efeito adverso, ela abrange níveis de organização biológica diferentes, ou seja, a gente consegue observar resultados adversos apicais, efeitos adversos apicais, como, por exemplo, sei lá, toxicidade aguda, em diferentes níveis de organização biológica. E aí eu posso estar falando de indivíduo e eu posso estar falando de estrutura da população de indivíduos, certo? Então, um AOP nada mais é do que um retrato do conhecimento existente acerca de tudo. Como é que eu posso dizer? É um retrato acerca do conhecimento existente acerca de determinados aspectos biológicos. Toxicológicos, desculpa, gente. Acho que foi essa bugada na apresentação. E, diferentemente de AOP, de modo de ação, o AOP, como eu falei, ele abrange níveis biológicos diferentes. Então, eu vou aí desde indivíduo até população. Então, atualmente, inúmeros trabalhos, inúmeros AOPs estão sendo descritos, ou já foram descritos, o AOP Wiki, que é uma base de dados para AOPs, tem cerca de 386 AOPs registradas, 200 e poucos já foram concluídos, já foram finalizados, e os outros estão em construção, né? E devido a esse crescente uso desse novo modelo, desse novo paradigma, a OECD, gente, em 2012, ela lançou um documento que descreve como desenvolver e avaliar a confiança de um AOP de forma completa. Então, mas o que é exatamente o AOP? O AOP é um modelo que foi introduzido basicamente para aplicar marcadores moleculares às políticas de regulamentação. Então, ele é um mapa biológico que descreve o mecanismo de toxicidade provocado por evento de iniciação molecular, como, por exemplo, a alquilação proteica, é um evento de iniciação molecular, que gera um efeito adverso apical, como, por exemplo, a fibrose hepática. Então, um AOP ele é constituído por 3 blocos de informações principais. A gente tem um evento de iniciação molecular, certo? O que a gente chama de a âncora número 1 de um AOP, e um efeito adverso, como a âncora número 2. E no meio dessas duas âncoras, nós temos os eventos chaves ou etapas intermediárias que ocorrem de forma consecutiva, ou seja, são respostas a níveis celulares, de tecido, órgão e indivíduo, e posteriormente população. Ok? Então, quem são esses blocos de informações principais que constituem um AOP? Então, o evento molecular de iniciação, ou o evento inicial molecular, ele é basicamente a interação
entre um xenobiótico e um agente biológico. Então, a gente pode ter, por exemplo, a interação entre um ligante e um receptor na membrana celular. Já os eventos chaves, eles são acontecimentos biológicos que ocorrem devido a essa interação molecular entre um xenobiótico e um agente biológico. Então, o que é que a gente pode ter como acontecimentos biológicos, como resposta a essa interação molecular? Ativação gênica, alteração na química da célula, alteração da fisiologia também do animal ou da célula, alteração na organogênese, enfim, uma infinidade de acontecimentos. E essa quantidade indeterminada de eventos chaves consequentemente, leva a um efeito adverso, ou adverse outcome, né, do inglês, que é um efeito observado tanto a nível individual quanto a nível populacional. Então, como efeito adverso, a gente pode ter morte, disfunção reprodutiva, extinção de uma população de indivíduos inteira, alteração na estrutura dessa população, enfim, existem diversos outros adversos outcomes que são relevantes para a toxicologia, como, por exemplo, toxicidade aguda, cardiotoxicidade, neurotoxicidade, enfim, são diversos os adversos outcomes que podem ser estudados relevantes dentro da toxicologia. Então, aqui a gente tem um modelo de AOP que foi proposto por esse autor, o Ankley. Então, para a construção de AOP, é mandatório que o AOP ele tenha apenas um único evento molecular inicial e um único adverse outcome. Então, esse AOP, nesse AOP, o que a gente tem que considerar são as propriedades a gente tem que considerar também as propriedades como é que eu posso dizer, químicas do xenobiótico, porque essas propriedades podem nos ajudar a definir a entender como vai acontecer a interação molecular entre o xenobiótico e o agente biológico. Então, quando esse químico interage com agentes biológicos, como, por exemplo, a interação com o DNA ou a oxidação de uma proteína, ocorre uma sequência de eventos que, a nível celular, pode ser ativação gênica, produção de proteína, alteração da sinalização, depressão de proteína. E aí a gente tem respostas também em órgãos, em tecidos e, finalmente, no indivíduo. Então, essas respostas no indivíduo ou na população é o que a gente considera como a âncora 2, o adverse outcome. É importante destacar aqui que o autor ele mostra que as primeiras etapas de uma AOP que ocorrem a nível celular, ou seja, a interação do xenobiótico com o agente biológico e as respostas celulares que provocam, os autores eles definem como via de toxicidade. Ou seja, uma via de toxicidade ela está dentro de uma AOP. Só que a diferença entre a via de toxicidade e a AOP é que a via de toxicidade ela só ocorre a nível celular e a AOP ela vai até um nível de organização populacional. Certo? Então, mas como é que ocorre o desenvolvimento de um AOP? Então, de modo geral, uma AOP ela envolve 3 passos. O desenvolvimento de uma AOP envolve 3 passos consecutivos. São passos consecutivos que o primeiro dele é a identificação dos principais blocos de informação, o segundo é a soma dos dados e o terceiro é a avaliação do seu AOP. Certo? Então, com relação à identificação dos principais blocos de informação, quem são esses blocos de informação de um AOP e como a gente pode identificá-los? Então, os principais blocos de informação que você vão ter que identificar no AOP são esses que já foi falado. Então, você pode começar a construção de um AOP pelo o efeito adverso, começando a partir de um efeito adverso, descrevendo todos os eventos chaves e vindo até a interação molecular, ou
podem começar do interação molecular, descreve todos os efeitos chaves e vai até o efeito adverso. São abordagens que a gente chama de top-down ou bottom-up. Né? Se você começa do evento inicial molecular, e vai até o efeito adverso, é uma abordagem bottom-up. O contrário é uma abordagem top-down. Então, como é que eu posso identificar esses blocos de informação? Duas maneiras possíveis. Você pode fazer uma revisão de literatura científica relevante aprofundada. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver um AOP, por exemplo, para orgânulos fosforados que inibem, por exemplo, a acetilcolinesterase e leva ao endpoint, ao efeito adverso, neurotoxicidade. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma revisão de literatura científica envolvendo essas palavras-chave, basicamente. Então, eu vou fazer uma revisão usando as palavras-chave. Organofosforos, acetilcolinesterase, se quiser colocar acetilcolina, por exemplo, também vai, com certeza, aumentar o número de trabalhos que vão ser abordados. Organofosforo, acetilcolinesterase, acetilcolina, neurotoxicity e pronto. Você faz essa revisão de literatura e você sistematiza todos os dados que você encontrou, sabe? Então, efeitos a nível molecular, efeitos a nível celular, efeitos a nível de órgão, efeitos a nível de população e indivíduo. Então, você sistematiza todos esses dados que você encontra e, a partir dessa sistematização de dados, numa tabela mesmo, ou usando programas de bioinformática, você que vai escolher, vai ser a sua melhor forma possível, você consegue definir quem é esse possível candidato a efeito adverso, quem é esse possível candidato a evento molecular de iniciação, e aí, quando você tem os dois, ou apenas um desses, você consegue descrever quem são os eventos chaves e as relações entre esses eventos chaves. Então, quando você tem toda essa organização, todos esses dados sistematizados, você consegue montar um mapa descrevendo esses efeitos a partir de um evento molecular de iniciação. A outra forma possível é através de experimentos mesmo, né, de bancadas. Se você, por exemplo, não consegue, você identifica um efeito adverso, identifica vários eventos chaves e as relações entre esses eventos chaves, mas você não consegue definir o evento de interação molecular, você pode recorrer a experimentos de bancada, enfim, você vai definir a partir da sua leitura, os experimentos adequados para definir, por exemplo, né, com seus dados, quem é esse evento inicial molecular. Então, a parte seguinte, né, o passo subsequente a essa etapa, é a soma dos dados. E a soma dos dados nada mais é do que uma representação gráfica, né, em forma de fluxograma, de todas essas informações, da sistematização desses dados que você fez. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa representação gráfica para a AOP da sensibilização da pele. Né? Eles construíram uma AOP, inclusive nesse trabalho realizado pelo Ankley, foi onde foi desenvolvida essa AOP, para a sensibilização da pele. Então, na maioria dos casos não, para essa AOP, vamos falar assim, a sensibilização da pele, como a gente observa, ela normalmente acontece devido a uma ligação, a interação covalente entre as células e um xenobiótico, que pode ser uma substância eletrofílica ou qualquer outra substância que, enfim, que penetre no seu metabolismo. Penetration, metabolismo. Uma interação covalente das células com substância eletrofílica. Então, essa é a nossa interação molecular. Essa interação molecular, ela gera respostas a nível celular, certo? E, subsequentemente, nós temos resposta a nível de órgão e efeitos no organismo, que é a sensibilização da pele. Então, você tem a identificação dos seus blocos de informação, você tem a soma
dos dados, ou seja, você representou seu AOP de forma esquemática, você parte para a próxima parte, que é a avaliação. A avaliação do AOP ela é feita em duas etapas. A primeira é através da aplicação dos critérios de Bradford-Hill, e a segunda, através da avaliação da confiança, que é feita respondendo perguntas-chave propostas pela OECD. Então, se você tem a sua representação gráfica de um AOP, que foi construída baseada em toda a sistematização das informações que você obteve, esse AOP, ele necessariamente é mandatório. Se você não aplicar esses critérios, se ele não tiver dentro desses critérios de Bradford-Hills, ele não é válido, certo? Então, quais são esses critérios? O primeiro critério é se a dose, se há uma concordância em relação à dose-resposta no AOP proposto. Se esse AOP ele também apresenta uma concordância temporal entre os eventos chaves e o adverse outcome, ou seja, e o resultado e o efeito adverso observado. Se esse AOP ele é forte, né, consistente, se ele é específico, a associação de um efeito adverso a um evento molecular inicial, tem que ser discutida a plausibilidade biológica, a coerência, a consistência experimental. E aqui, esse ponto 6, que é o mais importante. Você tem que destacar no seu AOP, você tem que discutir no seu AOP quais são as incertezas e as inconsistências e os gaps desse AOP. Porque é justamente quando a gente identifica os gaps do AOP, quando a gente identifica o que é que está faltando para ser estudado no AOP, que essa abordagem se torna mais precisa. Porque quando você identifica um gap, você sabe o que é que está faltando para ser estudado em uma determinada via de toxicidade, você vai direto ao ponto. E você estuda exatamente aquilo que é preciso, certo? Posteriormente, à aplicação desses critérios, a discussão de todos esses critérios, você vai tentar responder a essas perguntas estabelecidas pela OECD. Então, quais são as perguntas-chave? O quão bem caracterizado está o AOP? O quão bem o evento inicial molecular e os eventos chaves estão ligados ao adverse outcome, ao efeito adverso? Quais são as limitações, baseadas em todos os dados que tem na literatura? Quais são as limitações do seu AOP? Você tem que discutir isso, é importante deixar claro. Esse AOP que você acabou de criar, ele é específico para determinado tecido, para um estágio de vida específico, ou para uma idade, né? Se é para adulto, enfim, age classes. E também, se o seu evento molecular inicial e o evento chaves são esperados para serem conservados across the taxa, né, dentro dos taxons. Por quê? Porque se você tem um AOP que ele pode ser aplicado para diversos taxons, né, como é o caso do próximo, no exemplo que eu vou mostrar aqui na frente, isso se torna bem mais interessante, porque se você tem um único evento molecular inicial que gera um efeito adverso em diversas espécies, como é, por exemplo, a inibição da acetilcolinesterase, que leva à neurotoxicidade. A acetilcolinesterase, ela é basicamente conservada em todos os taxos. A acetilcolinesterase ela tem até implante. Então, quando você constrói uma AOP que o evento inicial molecular, é comum a uma diversa gama de taxons, isso é muito bom, porque você pode prever os efeitos, né, de um químico ou de uma classe de químico para diversas espécies ao mesmo tempo. Então, aqui apenas alguns exemplos de AOP, para vocês verem como é que eles se organizam, propriamente falando, né? Então, o primeiro exemplo é esse AOP da inibição da aromatase, que leva à disfunção reprodutiva de peixes. Veja só, uma AOP
em que o evento inicial molecular é a inibição da aromatase e inibindo levando a disfunção reprodutiva de peixes, ou seja, todos os tipos de peixes estão incluídos nessa AOP. São várias espécies, é aplicado para várias espécies. Então, qualquer substância que possa inibir a aromatase, a enzima aromatase, vai provavelmente levar a uma queda a uma diminuição na população de peixe. Então, aqui esse AOP é bastante simples, mas extremamente informativo. Então, a gente tem a aromatase sendo inibida por qualquer classe de xenobiótico, né? Então, leva a uma redução na síntese de E2 nas células granulosas. Essa redução reduz essa enzima as concentrações dessa enzima no plasma, que posteriormente, né, traz uma redução na transcrição e transdução de vitolaginina nos hepatócitos. Essa redução de transcrição e transdução leva a uma redução de vitolaginina no plasma. Então, a concentração de vitolaginina no plasma diminui. E essa redução de vitolaginina, né, reduz a acumulação de vitolaginina e o crescimento e desenvolvimento de ósseo. Se a gente tem fêmeas de peixes com esse problema, né, com uma redução no crescimento e no desenvolvimento também, a gente vai ter uma queda cumulativa da reprodução desses animais e, posteriormente, uma queda na trajetória da população, na estrutura da população, ou, falando de forma mais drástica, até a extinção da população, né? Dependendo do efeito que esse químico provoca na enzima. Então, a AOP bastante importante, só que muito simples, bem simples. Já esse AOP aqui, que foi construído para colastase induzida por drogas, ou seja, a colastase é uma condição médica, né, em que a bile ela não vai do fígado para o duodeno. Então, o evento inicial, a gente vê aqui que existem existir várias possibilidades de evento de evento inicial molecular. Só que o que está na caixa em azul escuro, né, é o que é o evento molecular inicial desse AOP, que é a inibição da BSEP, Bile Salt Export Pump. Né? Então, sem essa enzima, não ocorre o transporte dos sais biliares. Então, os sais eles se acumulam. Enfim, essa acumulação gera diversas respostas celulares, diversos eventos intermediários que estão conectados entre si ou não. E essas respostas celulares causam inflamação no órgão, causa aumento de AST, ALT, enfim, diversas enzimas marcadoras de inflamação e, posteriormente, a colestase, que é a condição, que é o sintoma, né, o efeito adverso observado. Então, uma AOP bem descrita, né, ela fornece informações mecanicistas acuradas que podem ter aplicações a propósitos diferentes. Então, quando você tem uma AOP, né, vejam aqui, a gente tem uma AOP, a gente tem exatamente um mapa de como uma via funciona. Eu sei exatamente aqui quais são os eventos chaves e o que eu posso considerar aqui na hora de estudar um efeito adverso. Então, se eu sei que se um AOP me mostra que um evento chave específico, ele pode ser mensurado para avaliar um efeito adverso. Quando eu sei que um evento chave ele pode ser mensurado para avaliar um efeito adverso, por exemplo, inflamação no fígado, alterações de biomarcadores do fígado, eu posso medir para avaliar a colestase, por exemplo, para entender que o organismo está entrando no estado de colestase. Então, quando eu sei exatamente
o que medir e quando medir, eu acabo estimulando métodos in vitro e ex vivo para realizar a avaliação toxicológica de produtos químicos, por exemplo, como ali no caso é colestase induzida por drogas. Então, o estímulo desses métodos, eles vão vir como consequência devido a essas descrições, a um aumento, por exemplo, no número de AOPs. Então, e esses métodos, quando eles passam a ser bastante usados, quando esses métodos in vitro começam a ser mais utilizados, né, eles acabam, como é que eu posso dizer, se tornando testes que podem ser aplicáveis para fins regulatórios. Se tem várias pessoas usando teste in vitro na literatura, enfim, trabalhos renomados, importantes. Então, várias pessoas estão usando teste in vitro e ex vivo para fazer avaliação de risco, por que os órgãos regulatórios não aderem a isso, sabe? Então, a partir do estímulo do uso desses métodos in vitro e ex vivo, os órgãos regulatórios vão acabar aplicando esses testes para fazer a regulação e gerenciamento químico. Então, o uso de AOP, de uma AOP, né, o estímulo da produção de desenvolvimento de AOP, acaba permitindo uma avaliação de risco de diversos grupos químicos diferentes, né? Por exemplo, se eu tiver como foi esse exemplo que eu acabei de citar, organofosforos e carbamatos que inibem a acetilcolinesterase e geram neurotoxicidade. A acetilcolinesterase, ela é uma enzima que está presente em todos os táxons. Organofosforos e carbamatos são uma infinidade de substâncias químicas. Então, a gente tem duas classes de químicos enormes, né, com um grande número de químicos, que têm um único evento molecular inicial e que geram, portanto, um mesmo efeito adverso. Então, eu posso estudar, a partir da descrição de AOPs, eu posso estudar a avaliação de risco de todo um grupo químico, ou de vários grupos químicos, e aplicar essa avaliação de risco para uma variedade de espécies animais, desde que esse AOP ele contenha evento molecular inicial conservado entre os táxons. Certo? Então, aqui, só para mostrar esse exemplo desse AOP, que é muito massa, que foi esse que foi desenvolvido para a inibição da acetilcolinesterase. A gente tem os organofosforos e os carbomatos, e eles, por terem uma estrutura química, eles têm uma estrutura química semelhante, que acaba inibindo a acetilcolinesterase. Essa inibição da acetilcolinesterase, ela aumenta, né, consequentemente, a quantidade de acetilcolina, né, acumula a acetilcolina nas sinapses, né? E aí os músculos e os cérebros começam a ter respostas excitatórias. Essa resposta excitatória, ela leva ao efeito adverso observável, que é a neurotoxicidade, o sintoma da neurotoxicidade, e isso, consequentemente, leva à morte do organismo e, posteriormente, esse traço tracejado aqui é uma possibilidade, evidencia uma possibilidade, um declínio na população desses indivíduos. Então, a gente tem aqui organofosforos e carbamatos, duas classes de químicos que têm um mesmo evento inicial molecular, que é a inibição da acetilcolinesterase, né? E o ponto-chave desse trabalho, desse AOP, é que a acetilcolinesterase ela é conservada em todos os táxons. Né? Então, a gente tem a acetilcolinesterase até em planta. Só que em planta, a acetilcolinesterase ela tem uma função diferente, que não é quebrar a acetilcolina em acetilcolina. Então, esse AOP ele pode ser aplicado para todas as espécies de animais em que a função da acetilcolinesterase é quebrar a acetilcolina. No trabalho aqui, ele inclusive faz um gráfico para mostrar a sensibilidade dos táxons a esses organofosfórios, esses carbamatos, né? A sensibilidade da inibição dessa enzima por esses químicos, e fica bem claro que a sensibilidade, que os organismos mais sensíveis a essa inibição são justamente os insetos. Então, a gente sabe que esses
compostos são inseticidas e eles atuam justamente através da inibição da acetilcolinesterase desses organismos. Então, é óbvio, é lógico que esses organismos sejam mais sensíveis à inibição da acetilcolinesterase. Então, como conclusão, a gente tem que os AOPs, eles foram introduzidos para aplicar marcadores moleculares à avaliação de risco de substâncias químicas, né? Que o uso de métodos alternativos não animais na avaliação de risco, devido a esse desenvolvimento de novos AOPs, esse uso de animais, de métodos alternativos, eles vão acabar crescendo bastante. Então, a gente vai dar um break aí, né, na utilização excessiva, né, de animais para a realização da avaliação de risco, né, que a introdução desse modelo, ele é um marco que muda o paradigma atual da gestão química, né? Qual é esse paradigma atual da gestão química? É justamente isso, esse uso compulsório de animais de laboratório, de modelos animais, para realizar a avaliação de risco desses produtos químicos. E esse uso compulsório, o que é que ele traz de ruim para a gente? Enquanto a gente tá fixado, né, nesse uso esse uso compulsório de animais, várias moléculas estão se acumulando aí no mercado, várias moléculas que estão sendo produzidas, e a gente não consegue fazer avaliação de risco de todas essas moléculas, porque, gente, é muito caro. Fazer uma avaliação de risco de um pesticida, por exemplo, custa 20 milhões de dólares. Então, é um investimento muito grande, é um uso muito intensivo de animais. Então, ele muda justamente esse paradigma para iniciar um novo paradigma, que é o paradigma de se estudar a toxicologia com base em todas as informações que nós já temos. E essa introdução, né, desse novo modelo, ela com certeza ela vai mudar aí os rumos do gerenciamento químico daqui para frente e vai trazer com certeza um gerenciamento químico mais eficaz, mais preciso e com um custo-benefício bem mais baixo. Certo? Muito obrigado. Desculpa ter me enrolado um pouco, gente. É porque é isso. Mas espero que vocês tenham muitas perguntas, porque eu vou tentar responder todas. Então, podem fazer muitas perguntas e vamos lá. A ideia é Tá essa. ótimo, Léo. Muito obrigado. Foi uma boa apresentação, mas eu acredito que, como é algo muito novo, como você bem ressaltou, é normal que venham muitas perguntas, e como o Léo bem disse, tomara que venham muitas perguntas, porque a gente pode sedimentar um pouco mais esse conhecimento tão novo que é dos AOPs. Eu confesso a vocês que quando eu tive conhecimento, né, dos AOPs, eu olhei para aquelas diagramações, olhei para aquilo e disse: finalmente alguém inventou alguma coisa para organizar tudo que a gente sabe. Porque eu não sei se vocês já tiveram aquela impressão de que muita gente faz muito teste toxicológico com, às vezes, o mesmo composto, mas as informações estão todas muito espalhadas. Então, muita gente acaba repetindo os mesmos testes, o que promove o uso de mais animal ainda, de mais organismo, né? E você não sabe ao certo o que falta ainda ser feito, o que falta ainda ser descoberto. Por isso que, como o Léo falou, o AOP, ele promove uma diminuição do uso de animais, uma vez que você otimiza qual tipo de informação é mais necessária naquele momento, e ele promove também o preenchimento de certas lacunas do conhecimento sobre os efeitos tóxicos de determinados compostos relevantes, né, para a saúde da gente ou para a saúde dos ecossistemas. Então, essa foi a minha primeira impressão que eu tive sobre os AOPs. Caramba, finalmente os dados serão organizados e a gente vai conseguir tirar algum dado realmente dali de uma forma mais fácil da gente compreender. Então, agora, eu gostaria de abrir para as perguntas. Não há pergunta boba, tá, gente? Vocês sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa que passar pela sua cabeça em relacionado ao tema.
Davi, só antes do pessoal começar a perguntar, uma coisa que eu queria, assim, tentar deixar mais claro, né? Essa coisa do AOP, né, quando o autor ele fala, o autor que propôs, né, que esse trabalho de 2010, na verdade 2009, né, do Gerald Antley, quando ele fala que a AOP não é algo novo, não é algo revolucionário, mas é uma evolução, é justamente em relação a isso que você acabou de falar, né? As pessoas, através do AOP, elas vão parar de usando um AOP, as pessoas elas vão começar a se perguntar mais assim, em vez de querer estudar tudo e repetir testes, elas vão começar a se perguntar mais assim: o que eu devo estudar? Sabe? Aonde é que está descoberto dentro da área da toxicologia em relação a alguma molécula, enfim, onde é que está descoberto que eu posso cobrir? Quais são os ensaios que estão faltando que eu posso fazer, entendeu? Será que depois da construção de um AOP, realmente determinadas classes de químicos, elas precisam ser estudadas, ser realizado teste in vitro com animal, teste em vivo, quer dizer, né, com animais? Então, o AOP ele vem justamente para você começar a fazer essas perguntas. Eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que testar o quê? Eu tenho que usar realmente animais de laboratório? Sim, excelente. Bem colocado, Léo. Agora, quem quiser, fica à vontade, gente. Alô? Alô, Léo? Tudo bem? Oi. Eu achei interessante sua palestra e eu fiquei, quando eu olhei assim aquele seu diagrama, eu fiquei logo interessado sobre uma questão. No caso, aquelas respostas celulares que vocês veem após o estímulo lá da substância química, Interação molecular. no caso, a interação molecular. Aí vocês só avaliam a resposta ou vocês verificam como se fosse uma rede, verificam a rede biológica de todas as interações que ocorrem dentro daquela resposta por aquele químico? Então, um AOP, ele pode ser bastante simples, como foi aquele AOP da inibição da aromatase que eu mostrei, mas ele pode ser extremamente complexo, com diversas relações, diversos eventos chaves em níveis de organização biológica diferentes. O que eu vou fazer não é avaliar essas respostas propriamente. O que eu vou fazer é basicamente desenhar com base em todas as informações que já tem, eu vou montar essas relações. Esse AOP ele tem que ser organizado de uma forma consecutiva, ou seja, não tem como uma resposta, enfim, você organizar um AOP com respostas celulares depois de respostas em órgão, entendeu? Então, você tem que organizar o AOP de forma consecutiva e você vai organizar essas informações com base em evidências científicas. Tá mudo. Você ficou sem som, Cairo. Agora? Então, eu posso... Pronto. Alô? Alô? Pode Acho que é o falar. fone. Então, no caso, você vai tentar, através de uma mineração de texto, buscar os dados referentes à montagem da sua OP e caracterizar tipo uma rede biológica, no caso. Exatamente. Porque um AOP, quando você vai construir um AOP, você pode incluir dentro dela todos os tipos de dados possíveis. Então, você tem dados genômicos, você tem dados computacionais, você tem dados de ensaios in vitro, dados de ensaios in vivo, qualquer informação, até informações em nível populacional, você pode incluir dentro do AOP. Então, Inclusive, você só constrói ele se você já tiver uma quantidade de informações básicas, sabe? Se você, por exemplo, for tentar construir um AOP só com informações geradas por você mesmo, você provavelmente vai demorar uma década da sua vida. Ou uhum. mais. Mas Agora no caso você pode contribuir para o Pode. seu próprio AOP. Agora Tipo, você pode fazer você como pode compilar os dados que na literatura, e você percebe que
determinado ponto, num evento-chave, está descoberto. Aí você pode propor experimentos de bancada ou experimentos em sílico, in vitro, para tentar enriquecer e validar esse AOP que você está propondo, né? Tu tá vendo que coisa brilhante, Davi? É exatamente isso, porque você faz uma pesquisa base, uma, uma pesquisa na literatura científica, faz uma revisão aprofundada para construir um SAOP e você identifica exatamente quais são os gaps. Então, por isso que é importante você descrever, descrever no seu AOP quem são os gaps, né? Onde é que está faltando ser estudado, o que é que está faltando ser estudado, o que é que está faltando ser medido, quem são as espécies que precisam ser testadas, quem são os compostos químicos que precisam realmente ser avaliados, entendeu? Você consegue clarear exatamente por causa disso, porque você pode também gerar um pouco de dados, estudar e incluir. Só que construir um AOP só com dados seus é bastante complicado, eu acredito. Mas Então, no caso, se eu quisesse construir uma AOP, também seria aceitável incluir dados de rede de interação proteína-proteína de um determinado organismo? Qualquer dado. Porque eu achei interessante, porque, assim, normalmente em biologia de sistemas, o pessoal caracteriza as redes metabólicas através de teoria dos grafos e interação proteína-proteína, proteína-gene, e a topologia dessa rede varia muito de acordo com a resposta biológica, tempo, entre outras variáveis. E assim, como você está propondo aí a exposição a um agente químico de propriedades tóxicas, eu acho que, tipo, ver em repositórios públicos redes de interações proteicas também poderia ser interessante, incluindo também estudos de docking também, seria também bastante... Tudo isso, quando você fala em desenvolver um AOP, você já tem que ir com isso no seu subconsciente. Qualquer coisa é uma possibilidade. Qualquer dado é uma possibilidade. Então, qualquer tipo de dado é injetável no AOP, qualquer informação, desde que ela forneça informações relevantes para aquela via de efeito adverso. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, a construção de um AOP seria uma mineração de dados. Mineração de dados para tentar caracterizar uma resposta biológica. Eu diria que você começa pela mineração de dados. Essa é uma etapa. Entendi. E, Cairo, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que um AOP, ele é dinâmico, ele nunca para. Porque é comum uma pessoa propor um AOP, aí anos depois o próprio grupo faz um update daquele AOP. Porque muitos dados novos vão sendo adicionados à literatura. Então, o AOP ele é uma coisa transitória mesmo, ele vai sempre mudar. Lógico que talvez o evento de interação molecular inicial e o efeito adverso final, eles vão ser os mesmos. Mas o que está no meio do caminho pode ser sofrido modificações, melhorias, ampliações, por aí vai. Por isso que eu acho que é tão bacana, porque você vê uma toxicologia de fato aplicada, né, a um problema e você propõe uma solução prática para aquilo. Exatamente. Em 2004, isso começou a ser discutido na área da ecotoxicologia, né? Em 2004, os ecotoxicólogos, como é que ele fala? Risk assessors, né? Os avaliadores de risco, eles já discutiram como mecanismos de ação poderiam ser inseridos na ecotoxicologia para observar efeitos a nível populacional e individual. Como esses mecanismos de ação poderiam ser relacionados. Então, tem um artigo que ele é intitulado Conhecendo as necessidades da avaliação ecotoxicológica, avaliação de risco ecotoxicológica no contexto regulatório, que é justamente quem fala disso. Em 2007, com o lançamento do relatório pelo Conselho
Nacional de Pesquisa americano, né? Falando das necessidades dos estudos, da abordagem de vias de toxicidade para fazer toxicologia preditiva, né? Trazendo esse novo paradigma de estudar toxicologia a partir do conhecimento já existente. Esses autores aqui, em 2009, o Ankley e os colaboradores juntaram essas duas ideias, né, essas informações, essa necessidade da ecotoxicologia de incluir mecanismos de ação em efeitos adversos, né, que são observados na ecotoxicologia, com a discussão de vias de toxicidade. Então, eles juntaram e proporam o AUP. Por isso que ele fala assim, o AUP não é algo revolucionário, ele já está sendo aí, já está sendo discutido tem alguns anos, mas ele é uma evolução. E aí, nesse artigo, conhecendo as necessidades da ecotoxicologia, eles falam exatamente que é na época que começa os estudos in vitro, né, com genômica, transcriptômica, enfim, proteômica, o autor ele discute assim, indubitavelmente, esses testes eles vão trazer uma revolução para a ecotoxicologia e eles vão possibilitar, com certeza, cara, há 16 anos atrás, eles vão possibilitar, com certeza, a realização de uma toxicologia de forma preditiva, né? E a gente consegue se libertar mais do uso de animais e, enfim, testes em vivos. E tá aí agora. Excelente. Vamos à outra pergunta. Se Caio quiser falar alguma coisa, ele pode perguntar depois. Vamos ver se outro colega tem algum comentário, alguma coisa a falar. Está aberto, gente, aí o espaço. Léo, eu queria posso fazer só um comentário aqui? Pode fazer. Primeiro, eu só queria acrescentar que a senhora você discute com o artigo na mão. É muito respeito esse negócio desse. Mas, pois é, o que eu queria acrescentar era que especialmente dentro da toxicologia e dentro da dinâmica da otimização do uso de animais, ainda vale citar que há quem diga que esse desenvolvimento rígido de modos de ação, de informações mecanísticas, podem nem só facilitar, né, como diminuir o uso de animais quando for possível, junto com outras ferramentas de bioinformática, extrapolar os resultados para taxas mais próximas, né? E aí você viu... Oi? Através de modelos computacionais, exatamente. Através de modelos computacionais. Nossa. Aí eu achei uns 2 ou 3, o pessoal não faz muito disso não, né? Mas eu achei super interessante esse horizonte, né? Essa possibilidade de você, já que você tem uma informação muito detalhada de qual é o mecanismo, ver quais são os componentes que estão sendo afetados e, em consequência, você consegue ver se são conservados ou em quem ele é conservado. Uhum. Excelente, Marta. Pessoal, fiquem atentos às presenças, tá? Vocês não estão dando as presenças, é uma forma que eu tenho de saber quem está comparecendo, né? Porque 50 inscritos, a gente tem agora 34 na sala. Então, ou seja, tem pessoas que não estão vindo, então eu preciso saber quem vai estar vindo para poder a gente emitir direitinho o certificado e ninguém sair preocupado. Gente, já que eu estou aqui, deixa eu fazer uma pergunta também, por favor. Massa. Sim, Léo, outra coisa era que eu já vi, tu falasse que o AOP vai até o nível populacional, né? E até agora, eu vi essa parte do nível populacional, eu vi com o ICEM, sabe? Aí eu fiquei me perguntando se isso é porque depende do outcome que você está tentando olhar, se é um outcome que tem relevância populacional, ou se é porque um AOP correto é um AOP que vai até o nível populacional mesmo. Não, eu não acho que o AOP correto seja o que vai até o nível populacional, não. Até porque todos esses AOPs que eu mostrei, se você vê as alterações a nível populacional que ele mostra com linha tracejada. Isso quer dizer que esse endpoint ele não está inserido no AOP, certo? Ele é um endpoint que pode ser inserido, mas é necessário que ocorram
estudos em relação àquilo ainda, né? Quais são os efeitos, como é que isso altera a população e a estrutura. Então, não necessariamente um AOP, ele tem que levar a uma alteração a nível população, não. Mas um AOP, a, a questão dele é justamente essa, porque ele vai até um nível populacional, entende? Mas ele não necessariamente precisa sempre estar até nível populacional. Agora que você falou também, eu me toquei que talvez depende do que é que você está olhando, né? Porque na ecotoxicologia faz mais sentido ir até o populacional, mas nem tanto quando é para toxicologia clássica. Exatamente. Por exemplo, colestase, né? Uhum. Colestase. De fato. Né? Avisou, obrigado. A gente só visualiza mesmo o sintoma colestase, que é justamente o fígado, as alterações histopatológicas no fígado que podem ser observadas até a olho nu. Juliana, você quer falar? Eu quero falar. Primeiro, eu quero parabenizar a Léo, né, pela apresentação, foi muito bom. Até o que estou estudando, né? Isso aí também eu aprendi muita coisa. E eu quero já fazer propaganda, né? Na semana que vem, vou apresentar um artigo que é justamente da construção de um AOP. Então, acho que vai esclarecer aí também muita coisa, né? Porque além de, assim, de estudar, é bom a gente ver na prática, né? Como é a construção do AOP. Então, era isso, eu deixar meu recado para vocês assistirem semana que vem a minha palestra. Aê, gostei. Convite desse, gente, vocês não vierem. Bem, Ju, ótimo. Só uma coisa para vocês, é que quem tiver interessado, eu tenho três artigos aqui que são o início de tudo, certo? Então, se vocês quiserem depois, eu dou um jeito de publicar lá eu publico no Google Class. Que você entende justamente como foi que surgiu, por que surgiu a necessidade do AOP e o que é que ele é e como se constrói. E, enfim, ele tem um guia que é da OECD, que descreve também como é que se desenvolve a AOP. Então, quem tiver interessado em saber mais um pouquinho sobre isso, são 3 artigos e o guia da OECD, não é muita coisa. Então, se você tiver interesse em fugir um pouco dos métodos clássicos de toxicologia, por favor, só falar. Lembrando que na pasta na nossa sala de aula, na pasta referente ao encontro número 4, esses artigos já estão lá, certo? Eu acho que se não tiver, o Léo vai olhar e ele upa lá nessa pasta. Não são Pessoal, grandes. eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, mas não saiam da sala, tá? Eu tenho mais alguns comunicados bem curtinhos antes de vocês tocarem a vida de vocês. Bom, eu queria agradecer a quem ficou aqui até esse momento, aqui no canal do Lab Risco FPB. Fiquem ligados que a gente posta vídeos novos toda semana. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, vai lá, conhece, se você gostar, segue a gente, @labrisco_. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau.